A paz do Senhor esteja com todos. Por favor, pegue o Evangelho e abra em Marcos capítulo 11. Acompanhe a leitura a partir do versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22, está escrito: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora eu vou ler novamente os versículos 22 e o 23. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora, eu vou reler pela terceira vez, e cada pessoa que está aqui comigo na Igreja Paz e Vida em Moscavide, Portugal, vai declarar bem alto e bem forte após a minha leitura. Todos juntos: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, em não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você crê que essas são as palavras do Senhor Jesus? Você crê que Ele quer, pode, vai nos ensinar? Então agora coloque a mão sobre o seu coração e em oração você vai pedir que o Senhor fale conosco por meio do Evangelho. Pai querido e Deus amado, nos reunimos em Teu nome na Tua casa, pois queremos uma vez mais ouvir a Tua voz. E na medida que nós estivermos ouvindo, ensina-nos, ó Deus, mas coloca por terra toda a resistência, oposição espiritual que o inimigo possa apresentar. Meu Deus, paralisa toda ação do mal agora e fala conosco de uma maneira clara, direta e objetiva. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Amém. E se você pode, dê para as palavras do Senhor uma salva de palmas. Mas enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga glória ao Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Podei vos assentar. Como de costume, eu vou pedir uma gentileza, e bem sei que você pode atender. Você que está aí acompanhada do seu telemóvel, coloque agora no modo avião ou no modo silencioso, porque agora nada mais nos interessa a não ser ouvir a voz de Deus através da pregação do Evangelho. O que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos vale também para todos nós outros.
Jesus. Perceba que já naquela época, muitos tiveram que observar as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: uma vez que cremos em Deus, jamais podemos duvidar em nosso coração. E se nós cremos em Deus verdadeiramente, como nós falamos que cremos, então a nossa boca vai manifestar essa fé. Pois o Senhor, ele disse: tudo que você disser, o que você falar, então verdadeiramente isso vai suceder. Não é o que você disse, mas perceba que é o Senhor, por meio da sua fé, que vai fazer tudo quanto você estiver dizendo através da oração. Perceba que quando nós pedimos ao Senhor algo, nós temos que ter essa fé, que receberemos, tê-lo-emos, conforme tudo que nós estamos falando ao Senhor. Porque a fé é uma certeza, a fé é a confiança que temos em Deus. Se nós lermos aqui na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, e o versículo 14, está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Perceba que não depende exclusivamente de nós, mas para que se faça tudo aquilo que nós estamos falando por meio da fé, depende totalmente, exclusivamente de Deus, porque é Ele quem fará acontecer, é Ele quem realizará nas nossas vidas tudo quanto nós estivermos falando por intermédio da oração, porém crendo. Se faz necessário ter fé em Deus, crer, e perceba que é segundo a vontade de Deus, não é segundo a vontade do homem. Aí ele diz no verso 15: se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, uma vez que você disser algo, seja através de uma oração pedindo a Deus, você não pode permitir que haja dúvida no seu coração. Perceba que nós não podemos deixar que a dúvida entre no nosso coração, porque a dúvida, ela é contrário da fé, é o oposto da fé. E uma vez que a dúvida ela entra no nosso coração, então Deus não vai estar fazendo, Deus não vai estar agindo, porque a única maneira, a única forma de agradarmos a Deus é por meio da fé. E aí a palavra ensina que tudo que você pedir, você tem que estar crendo, porque se você pede, ou se você diz algo, mas se lá no teu coração há uma dúvida, perceba que aquele que assim procede será semelhante a uma onda do mar, pois vai ser lançado de um lado para outro. E a palavra do Senhor nos prova isso aqui na carta de Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Perceba que não dá para você manifestar as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você duvidar e crer ao mesmo tempo. Ou você crê, ou você duvida. Então você precisa manifestar o que está dentro de você.
Pois o Senhor Jesus, ele ensinou que a nossa boca, ela fala o que o coração está cheio. Da abundância do nosso coração fala a boca. Então, se lá no meu coração existe uma fé, e essa fé, ela é verdadeira, é uma fé genuína, é uma fé sólida, consistente, é uma fé viva, então tudo que eu disser, ainda que aquilo que eu estou falando seja improvável, insolúvel, ainda que seja impossível, ainda que seja incompreensível aos olhos humanos, pois não depende daquilo que é aparente, para que Deus ele faça acontecer, depende totalmente, exclusivamente da nossa fé, porque se Deus ele vê fé em mim, não existe impossíveis para Deus, não existe o improvável, o insolúvel, não existe o inimaginável para Deus, pois Deus ele torna possível, Deus realiza, Deus ele faz, ainda que fuja da compreensão humana, ainda que supere todas as expectativas do homem. Querido, querida, escute, tendes fé em Deus, creia que Deus ele existe, e ele é poderoso para fazer tudo que você estiver falando por meio da fé. Perceba que se eu peço, eu não posso deixar que no meu coração haja dúvida, porque senão, continuando a leitura no versículo 6, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha só a comparação, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O que significa isso? Traduzindo para uma linguagem mais própria e atual, significa que haverá uma oscilação, quer dizer que haverá uma inconstância. Então, quando uma pessoa ela está deixando a dúvida entrar em seu coração, veja que outrora ela vai querer e outrora ela vai duvidar. É como a onda do mar. Você sabe que a onda do mar, uma hora ela vem alto e uma hora ela vem baixo. Porém não passa disso. Você vê que é uma rotina. Quer dizer que fica ali, amado, na mesma. Então o que não pode é você duvidar. Porque se você duvida, Deus ele não vai se agradar. E ele não vai fazer aquilo que você está querendo que ele faça. Perceba, a palavra do Senhor está nos garantindo. Se você crê, então não duvide no seu coração. Você não pode permitir que a dúvida ela entre no seu coração. E quem é que coloca a dúvida no coração do homem? É o diabo. Porque o diabo ele é contra tudo aquilo que é de Deus. Ele vem tentando contradizer, contrariar, desfazer tudo aquilo que é. E veja que o diabo ele trabalha na dúvida. Ora, quando Jesus, o Filho de Deus, estava sendo tentado pelo diabo no deserto, nos evangelhos nós vemos que a primeira vez em que o diabo ele se apresenta a Jesus, a primeira coisa que o diabo ele fala para Jesus é o seguinte: se tu és o Filho de Deus. Todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. E o diabo também sabia que Jesus é o Filho de Deus. Mas como homem, atenção, por causa do momento em que Jesus se encontrava, e eu já ensinei isso aqui, que era um momento de tamanha fragilidade, porque humanamente falando, Jesus ele já não se alimentava por alguns dias, então ele estava tão vulnerável, quer dizer que agora o diabo ele está tentando colocar a dúvida no coração de Jesus. E veja que quando a dúvida ela entra no coração, essa pessoa ela vai agir, ela vai ter obras segundo a dúvida que está em seu coração.
Porque quando uma pessoa duvida, nós conseguimos detectar, nós conseguimos ver uma pessoa quando está a duvidar, porque a sua própria ação, a sua própria atitude, a sua própria obra vai revelar isso. É o mesmo com relação à fé, pois não adianta só ter a fé. Para que você venha ter certeza da sua fé, você precisa das obras. Não foi o que Tiago ele diz, aqui mesmo no capítulo 2, no versículo de número 17? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Está entendendo isso? Veja que de um lado existe a dúvida. Então a pessoa que está duvidando, ela também vai ter obras. Mas perceba que as suas obras serão coerentes à sua dúvida. Quer dizer que ela vai agir, ela vai proceder conforme a dúvida que está em seu coração. Quer dizer que a pessoa ela vai agir e reagir segundo a dúvida que está em seu coração. Agora, aquele que tem fé também tem que ter obras. Ele tem que agir e reagir. Ele tem que fazer jus. Ele tem que ser coerente com a fé que há em seu coração. Quer dizer que se eu tenho a fé e eu estou mostrando isso através das minhas obras, tudo que eu pedir a Deus em oração, Ele fará acontecer em nome de Jesus. Porque a minha fé não é morta, a minha fé está sendo uma fé viva, assim como vive o Senhor. A minha fé em Deus, ela é viva. E quando nós nos aproximamos de Deus, é necessário que nós venhamos crer. E se nós buscarmos a Ele em oração, se nós tivermos obras segundo a palavra de Deus, então pode acreditar que o Senhor vai lhe recompensar em nome de Jesus. A palavra do Senhor confirma isso aqui na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque nós queremos que Deus faça. Então algo tem que chegar até Deus, algo tem que tocar em Deus. E o que é que vai chegar, o que é que vai tocar em Deus? A nossa fé. E veja que se nós temos a fé, então Deus ele vai se agradar disso. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Olhe para mim. Minha gente, eu tenho batido nessa tecla aqui e eu estou insistindo. A fé não é um sentimento, uma emoção. Como que nós podemos caracterizar a fé? Segundo a Escritura, a fé ela pode ser manifestada como um fruto e também como um dom. Amém? Não é a pessoa falar, eu estou sentindo de crer em Deus. Não. Veja que a fé está em nós. Porém, nós não podemos deixar que essa fé seja substituída pela dúvida. Porque não tem espaço para dúvida. Se eu realmente creio em Deus, se eu estou me aproximando dele pela fé, então eu não vou dar espaço para que a dúvida entre no meu coração, porque eu sei que Deus não vai se agradar da dúvida, mas Ele vai se agradar da minha fé. Então aquele que se aproxima de Deus, olha só a obra, não é? Se aproximar, se achegar. Você tem que ter essa obra, essa atitude, essa ação. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Quer dizer que a sua fé não é morta, a sua fé ela é viva, porque você está se aproximando, buscando, você está orando, você está pedindo, e quando Deus lá no fundo Ele vê a sua fé, isso agrada tanto a Deus, que para Deus aquilo que para você era impossível, insolúvel, improvável, difícil,
Deus ele vai realizar em nome de Jesus. Você está crendo nisso? Então diga: eu não posso permitir que a dúvida entre no meu coração. Quem é que quer colocar dúvida no seu coração? É o diabo. Mas como que ele coloca dúvida no nosso coração? Existem momentos das nossas vidas em que nós passamos por provações, por desafios, por testes, por dificuldades. É aí que o diabo ele vai se levantar para tentar colocar a dúvida no seu coração. Ele não vai estar dizendo se tu és o Filho de Deus, porque ele já falou isso a Jesus. Mas o que é que mais nós ouvimos em momentos difíceis, como de provação no deserto, na dificuldade? As pessoas de perto, aquelas pessoas do nosso convívio, e que muitas das vezes não professam a mesma fé que nós, elas querem colocar em xeque a nossa fé. Elas olham para nós e perguntam: mas cadê o seu Deus? Você não é da igreja? Você não está buscando? Você não está orando? Quer dizer que elas querem desabonar a nossa fé. Então o inimigo ele usa essas palavras, ele começa a minar a nossa fé. Você está entendendo? Por que ele vai minar a fé? Para roubar. Não é o que Jesus ele ensinou, que o ladrão ele vem senão a roubar. Mas primeiro o que o ladrão faz? Ele começa a minar. Jesus ensinou isso aqui em Mateus. Quero que você acompanhe no capítulo de número 6. Veja o que Jesus ele ensina. Antes que ele roube, primeiro ele vai minar, não é? Olha só, aqui Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões, o que eles fazem? Antes de roubar, o que eles fazem? Eles minam. Então o diabo ele quer minar a sua fé. E se ele conseguir se instaurar, se ele conseguir minar, é um passo para ele roubar a tua fé. Quer dizer que ele não quer roubar a fé para crer em Deus, porque até os demônios creem e estremecem. Mas ele quer que você venha perder a fé. Porque se você perder a fé, o que é que vai estar no seu coração? O que é que vai restar? A dúvida. Ou a dúvida vai permanecer, ou a fé vai estar em você. Amém? Escute, nós estamos vivendo em um tempo aonde está em jogo, amada, a nossa fé. Então o inimigo ele faz de tudo para minar. Se ele conseguir minar, ele vai o que? Ele vai roubar. Porque ele sabe que a única forma para Deus fazer o que você está pedindo na oração é por meio da sua fé. Se você disser ao monte, ergue-te e lança-te daqui para o outro lado, assim você será feito. É lógico que é uma linguagem figurada, mas que trata de uma realidade. Porque o que significa o monte? Significa uma barreira, significa um impedimento, significa algo que parece ser intransponível, significa dificuldade. Mas quando você tem fé em Deus, e quando você manifesta essa fé naquilo que você está dizendo, nas obras que você está praticando, acredite nisso, meu amado, minha amada. Nós servimos um Deus que, se o monte não sair, Ele te coloca do outro lado do monte. Eu vou repetir porque talvez está faltando fé em você. Vai pela minha fé segundo esta palavra. Se o monte não se erguer e passar para outro lado, então o próprio Deus vai te tomar pela tua mão e vai te colocar do outro lado.
Deus faz isso. Deus não abriu o mar para o seu povo passar? E não foi uma vez não, viu? O mesmo Deus que fez isso uma vez, Ele faz outras vezes. A única coisa que Deus espera achar em você, o que é? A dúvida. Querido, querida, escute, quanto mais o tempo vai passando, mais o homem vai revelando a sua fé ou a sua dúvida. Sabia? Então, haja visto que importa que seja achado em vós a fé e não a dúvida. A mensagem que eu tenho para você hoje, ela é direta e objetiva. O que é que está manifestando dentro de você? A fé ou a dúvida? Porque tanto um como o outro nós veremos o que está em ti. Você vê, quando uma pessoa está com dúvida, a própria boca dela fala, não é? A pessoa vai estar sempre falando palavras que soam como incerteza, palavras que soam como insegurança, palavras que soam como receio, palavras que soam como medo. Mas quando uma pessoa ela está cheia de fé, ainda que existam dificuldades, lutas, ainda que o inimigo esteja se levantando, mas a própria boca dela vai, amado, manifestar a fé. Ela vai falar de um Deus, ela vai falar daquilo que Deus pode, e você vai sentir isso em suas palavras. Ter fé é você ser mais otimista, é você ser mais positivo, ainda que não seja, não que você vai estar na falsidade ou na mentira, mas, amado, eu prefiro 1000 vezes eu estar falando pela fé, do que eu estar titubeando pela dúvida. Está entendendo isso? Então escute, não deixe o inimigo minar e roubar a sua fé. A pessoa não percebe, há uma investida de Satanás, e quando não, sabe o que ele faz? Ele fará de tudo para que você desfaleça na fé. Você sabe o que é desfalecer? É esgotar. Quantas pessoas hoje não caíram num esgotamento na fé? A pessoa creu tanto, que Deus não fez, não aconteceu. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer, porque tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Talvez a pessoa ainda não esteja apta, preparada para viver essa experiência que Deus está, amado, determinado a realizar na sua vida. Então, o que é que acontece com muitos? A pessoa chega num esgotamento na fé, a pessoa desfalece na fé, e é tudo o que o diabo mais quer, que você desfaleça, que você caia no esgotamento ao ponto de você desistir, ao ponto de você falar, para mim já não dá mais. Se não é o Senhor lá dos céus interceder e rogar por nós, amados. A palavra, ela é bem clara. Há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador. Há um só que está lá junto ao Pai, rogando, intercedendo por nós, para que Satanás não nos faça desfalecer na fé. Está entendendo? Não é outro, somente Jesus. Jesus, ele fez isso quando esteve aqui na terra. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E vamos ler aqui, a partir do versículo 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo. Você vê que ele quer enganar a pessoa. Mas eu, Jesus falando, roguei por ti, para que a tua fé
não desfaleça. Oh glórias! Se não é o Senhor rogar, interceder por nós, minha gente, talvez até eu já teria desfalecido na fé. Porque Satanás, ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Porque um homem sem fé não agrada a Deus. E se ele não agrada a Deus, nada vai lhe acontecer de bom para que ele também venha se agradar. Você vê a pessoa, ela tem que tomar cuidado. Ou a dúvida ou a fé. Mas ela tem que manifestar em palavras, em obras. Amém? E a palavra do Senhor, ela garante. O Senhor não vai deixar com que o inimigo faça você desfalecer na fé. Então eis aqui o motivo pelo qual você deve ficar firme na fé. Você deve perseverar na fé, minha gente. Porque eu não quero decepcionar o Senhor. Você quer? Então, quando uma pessoa, ela deixa a dúvida, ou quando ela começa a desfalecer na fé, isso entristece o Senhor. Porque primeiro o Senhor te deu uma medida de fé. O Senhor não quer que você tenha fé de A, de B ou de C. Basta a tua fé. E Jesus, ele vai falar, amado, no diminutivo. Ele disse que a sua fé, ela pode ser do tamanho do quê? Do quê? Quer dizer que é algo tão pequeno, é tão minúsculo. Então basta você ter a fé, para que o Senhor, ele faça, realize na sua vida, tudo o que você está pedindo em oração. Para que você tenha o cumprimento da promessa. E recebereis e tê-lo-eis. Agora, para encerrar, quando o inimigo não está minando, e ele não rouba, quando o inimigo não faz o homem desfalecer na fé, sabe o que é que vai acontecer com muitos, principalmente nesses tempos? Muitos, olhem para mim, você que está aqui na igreja, você que me assiste. Isso já foi profetizado nos dias de Jesus, mas foi consolidado nos dias do apóstolo Paulo, quando em uma das suas cartas ele revelou o que sucederia nos últimos tempos. Vamos saber? Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Porque foi Deus, por intermédio do Espírito, que revelou essas coisas. Mas o Espírito expressamente, é rápido, né? Diz que nos últimos tempos, o que é que sucederá? Apostatarão alguns, não são todos. Que você não esteja envolvido em todos, mas que você seja, amado, aquele em que o Senhor vai achar fé em nome de Jesus. Amém? Você sabe o que é se apostatar da fé? Uma definição mais clara: é uma pessoa que começa até a blasfemar, ela começa até a escarnecer, até zombar das coisas de Deus, quando não do próprio Deus. Outrora ela estava crendo, não é? Mas o que é que o inimigo faz? Ele faz com que a pessoa, ela mude. Está entendendo isso? Olhe para mim. Tudo pode mudar, tudo vai passar, mas você tem que continuar tendo fé em Deus. Você tem que continuar crendo naquele que é poderoso para fazer. Está entendendo isso? Então diga comigo, para a gente denunciar no mundo espiritual, para que o Senhor repreenda. Diga: eu não vou deixar o inimigo minar
e roubar a minha fé. Tampouco eu vou desfalecer na fé. Jamais eu vou me apostatar da fé. Amém? Então, o que é que eu e você precisamos para que o Senhor venha nos fortificar na fé? Vamos aprender isso, amado, com o patriarca, com o pai da fé, cujo nome, Abraão. Antes de ler, eu já vou encerrar aqui. Esse homem, por nome Abraão, ele já era velho. E como se não bastasse, também a sua esposa Sara. Então eles já não tinham mais condições físicas de estarem gerando. Era impossível isso. Ou seja, a lei da natureza não permitia que ambos gerassem. Mas quem é que disse que o Senhor, ele precisa do palpite, da opinião, da medicina, da ciência? Quem é que disse que o Senhor precisa, amado, que alguém coloque ali um ventre novo, um óvulo, para que a Sara gere? Querido, do nada Deus faz tudo. Não, você não está crendo. Vou fazer uma oração forte para Deus expulsar mesmo toda dúvida, né? Minha gente, do nada Deus faz tudo. Sem que alguém precise, amado, fazer alguma coisa. Porque é tudo uma questão de fé. Entendeu agora? Aí, minha gente, para encerrar, o Abraão, quando olhou para ele, olhou para Sara, eles pensaram: a gente não consegue mais ser pai nem mãe. Já está tudo velho, está tudo passado. Mas quem disse que Abraão, ele atentou para o amortecimento já da sua cara? Não, ele não ficou lamentando e dizendo: eu sou velho, eu não posso, não dá, eu não consigo. Mas quando ele creu em Deus, a palavra fala que isso foi lhe imputado por justiça. Quando ele creu em Deus aqui na terra, quando ele acreditou, ele aceitou que Deus tinha poder para fazer dele pai não só de dois, mas sim de multidões. Querido Deus, ele ordenou que isso acontecesse. Para encerrar, vamos em Romanos capítulo 4, versículo de número 19. Esta é uma palavra fidedigna, uma palavra linda. Versículo 19. E não enfraqueceu aonde? Está vendo? Estou lendo Romanos capítulo 4, versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Por quê? Pois já era de quase 100 anos. Quantos anos você tem? Tem quase 100? Não. Ainda que você esteja beirando 100, ainda está em tempo, viu? Amém? Ainda você tem chance. Há uma esperança. E ela só vai se manifestar por meio da fé. Então não fique atentando para você. Não fique olhando para as suas impossibilidades, para as suas condições, porque senão você vai deixar a dúvida entrar no seu coração. Está entendendo isso? Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Olhe para ele. Verso de número 20. Pode aplaudir porque é para Jesus. Já pensou? Se Abraão ficasse olhando para ele? Ele não olhou para ele. Versículo de número 20.
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Oh, maravilha! Vamos aplaudir mais uma vez. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar agora, pedindo que o Senhor venha desfazer com todas as obras do diabo. Porque todos os dias ele vai tentar minar a sua fé. E se ele está conseguindo aos poucos, esse é muito silencioso, viu, gente? O inimigo é muito sutil. Aos poucos ele vai minando, até conseguir minar tudo, dominar tudo. Eu não sei se você conhece, mas lá no Brasil surgiu aí uma letra de uma música, que para mim não é música, é uma agressão sonora, que dizia: está tudo dominado. Né? O diabo quer que esteja tudo dominado. Você não pode deixar que ele mine, que ele venha dominar. Você não pode deixar que ele roube a sua fé. E você não pode aceitar cair no esgotamento da fé. Você pode até estar cansado, exausto por muitas coisas, mas nunca deixe de ter fé em Deus. Nunca deixe de crer na existência de Deus. Você crê que Ele existe? Então creia também naquilo que Ele pode fazer. E amado, por último, para a gente orar, você tem que lutar contra a apostasia. Porque está profetizado que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Uma pessoa se apostata da fé, amado, é tão difícil lidar com ela, com relação às coisas concernentes à palavra, a Deus. A pessoa com a mesma boca, ela começa até a amaldiçoar. Ela começa até a praguejar, você sabia disso? Quando ela se apostata da fé. Então, longe de nós tal coisa. Enquanto nós estivermos aqui invocando o poder do Senhor sobre as nossas vidas, que você peça para o Espírito Santo te dar o fruto do Espírito, que é a fé, mas também que ele seja o dom na sua vida. Peça para o Senhor aumentar a sua fé. Peça para o Senhor acrescentar a sua fé. Por que que é tão necessário nós termos fé em Deus? Porque é isso que Ele vai exigir, amado, na sua vinda. Eu não sei se você sabe, mas está escrito que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Hoje, na viração do dia, eu fiz uma oração. E eu deixei muito claro isso, que é o que eu estou pregando, é o que eu estou crendo. Eu posso falar por mim, e eu posso até arriscar em falar por si. Por mim eu digo, ainda que o Senhor não ache fé em toda a terra, mas pelo menos eu vou cuidar que Ele ache em mim. Você partilha dessa fé também? Então coloque a mão sobre o coração, feche os teus olhos, se concentre, eleve agora o seu pensamento em Deus, e vamos usar a nossa fé em Deus. Orem comigo, meu Deus e meu Pai, eu me aproximo do Senhor, por meio da fé. Eu creio na tua existência, e é por isso que eu estou tendo obras que revelam a minha fé. Senhor, eu não vou permitir que o inimigo mine a minha fé, e quando eu me cansar, quando eu estiver exausto, fatigado, eu vou me achegar ao Senhor, porque o Senhor certamente
me aliviará de toda carga, de todo peso, justamente para que eu continue firme na fé. Ó Deus, longe de mim se apostatar da fé. Ó Deus, quando o Senhor der ordem ao Filho vir para buscar a igreja, eu estarei inserido, envolvido, eu estarei participando do arrebatamento. Quando o Filho do Homem vier na glória do Pai e dos santos anjos, eu o verei e irei para ele por meio da fé. Senhor, me ajuda na minha fé, acrescenta agora, aumenta a minha fé, porque é de fé em fé e de glória em glória que eu vou vivendo, em nome de Jesus. Mas agora, Espírito Santo, eu te peço, reveste-me de fé, manifesta em mim o fruto do Espírito, que é a fé, e também que se manifeste como dom. Senhor, agora eu te peço, por meio da fé, faça isso, meu Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Pela fé continue em oração, pela fé continue rogando, pela fé continue suplicando, pela fé continue buscando a face do Deus vivo e todo-poderoso, pela fé continue agora na presença do Senhor. Meu amado, minha amada, assim como Abraão foi fortificado na fé, porque ele não atentou para o amortecimento da sua carne, ele não se deixou levar pela circunstância, pelo momento, pelo tempo. Ele já era de quase 100 anos, mas ele creu de todo o seu coração, e diz a palavra que quando ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Então, meu amado, minha amada, ainda que aos homens seja impossível, improvável, insolúvel, ainda que seja como um monte diante de ti, se você disser pela fé, se você agir com fé, então Deus vai tirar este monte da sua frente. O Senhor, Ele vai tirar esse impedimento, o Senhor vai remover todo esse bloqueio, toda esta fortaleza vai sair, vai cair por terra, e você vai chegar do outro lado, você vai alcançar, você vai possuir. Ah, meu amado, minha amada, no mais, o Senhor quer que você resista firme na fé, para que quando Ele vier, Ele te ache na fé. O Senhor encontre fé, para que por ela você seja arrebatado, você seja levado para o Senhor. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Meu Deus, nós te glorificamos, porque se este é o segredo para o Senhor fortificar na fé, assim como sucedeu com Abraão, nós estamos aqui, Senhor, através da nossa vida, através da nossa boca em palavras, dando glórias ao Senhor. Glorifique a Deus agora, meu amado, glorifique a Deus agora, minha amada. Abra a tua boca para exaltar, abra a tua boca para bendizer, abra a tua boca para enaltecer, porque o Senhor vem por meio do teu Espírito para acrescentar a fé, para aumentar a sua fé. Ria lamassuri andalás, orebalabassuri cantarabás. Receba agora, receba o revestimento na fé, seja fortificado na fé, seja avivado na fé, seja renovado na fé. Levanta, Senhor, o que está caído. Meu Deus, dá força para aquele que está cansado, multiplica o vigor para aquele que não tem nenhum vigor. Sobretudo, ó Pai, eu quero que a fé deste homem, a fé desta mulher, seja uma fé consistente, uma fé sólida, uma fé inabalável, seja uma fé grande no Senhor. Oh, glórias, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, Senhor.
Nós recebemos agora o revestimento na fé. O Senhor nos fortifica na fé, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu vou resistir firme na fé, eu vou perseverar até o fim, pela fé, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Vamos dar a Ele uma salva de palmas. Glória a Deus. Amém. De fé em fé e de glória em glória, a gente chega lá. Então você que me assiste, o mesmo vale para si também. É de fé em fé, de glória em glória. Amém? Agora, você que sabe que esta obra tem que continuar, e que ela é importante até a vinda do Senhor, então pela fé nos ajude a manter esta obra. Você de perto, você de longe. Eu vou deixar aqui na descrição uma conta, vou disponibilizar para você o número, para que você esteja aí nos ajudando nesta obra. Faça isso pela fé, e por ela você será galardoado em nome de Jesus. Vamos dar a Ele mais uma salva de palmas. Pode sentar, por favor. Vem aí na Paz e Vida 2021, o ano profético da restituição. O ano profético da restituição. Dia 15 de novembro, domingo, às 8 da manhã, 3 da tarde e 6 da noite, em todas as igrejas da Paz e Vida do Brasil e de Portugal. 2021, o ano profético da restituição. Prepare-se, você vai recuperar tudo aquilo que perdeu. Participe!